para que a gente possa dar introdução ao tema, convido vocês para que abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Vejamos aqui o que o discípulo Mateus, nos diz aqui a partir do versículo 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Até aqui. Vemos aqui os dois grandes mandamentos, ou seja, o resumo de todo o mandamento que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20. A gente conhece muito bem. Temos aqui, então, todos esses mandamentos resumidos em dois: amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. E o primeiro mandamento é o amor a Deus. E a gente entende, então, que o segundo mandamento ele procede do primeiro. O amor ao próximo somente é possível, e somente conseguimos amar ao próximo se primeiramente amamos a Deus. Eu até ouvi uma vez, uma citação de que nós estaremos bem com o nosso relacionamento com o nosso irmão, ou seja, com o nosso próximo, se estivermos bem com o relacionamento com Deus, Então, o primeiro grande mandamento aqui a gente vê nesses versos: amor a Deus acima de todas as coisas. Segundo grande mandamento, amor ao próximo. E o texto disse assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, ou seja, ordenança, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Paulo também, assim como Mateus, dizendo que toda a lei se resume no amor ao próximo. Ou seja, o resumo da lei é o amor. Vemos aqui a importância do amor. Mas tá, muito bem, a importância do amor. Vemos aqui que o resumo da lei é o amor. Mas o que seria o amor? Qual a definição de amor? Inclusive o amor ágape, E a palavra ágape é uma palavra grega, É uma palavra de origem grega que significa um amor que se doa, um amor incondicional, um amor que se entrega. Esse é o amor de Deus, esse é o amor bíblico, esse é o amor ágape. Muito bem, e a gente tem aqui uma definição. Vejamos a primeira definição desse amor ágape. Amor ágape é a disposição de fazer o bem aos outros. Vou repetir. O amor ágape é a disposição de fazer o bem aos outros. Aí aqui surge uma pergunta: como está a sua disposição de fazer o bem aos outros? O amor é a disposição de fazer o bem aos outros. E vale a pena destacar também que, como Deus é amor, assim como eu já disse, somente uma ligação com Ele vai nos tornar capazes de amarmos o nosso próximo. Então, a primeira definição do amor é a gente ter a disposição de fazer o bem aos outros. E aí eu olho para a minha vida. Como está a minha disposição de fazer o bem
ao meu próximo. E é interessante também a gente não confundir o amor com obra de caridade. Tem uma diferença muito grande. Obra de caridade não tem nada a ver com amor. Como assim, né? Vocês podem se perguntar. Já explico. O amor é fazer aquilo que o próximo, que o nosso irmão necessita. Vou citar um exemplo. Nosso irmão Lauro está precisando de um apoio aí para que ele consiga fazer um tratamento de saúde, uma suposição. Mas o que ele está precisando é de alguém que acompanhe ele lá no médico. Não de dinheiro, não de nada, bem material nenhum. Ele precisa de alguém que acompanhe ele lá. E aí eu posso ajudá-lo, né? Mas eu vou e falo assim, irmão, eu vou te ajudar com um certo valor aqui, né? Para você ir comprar remédio e tal. Mas eu não posso ir lá passar com você e tal. Isso é uma obra de caridade. Eu estou ajudando, mas eu não estou amando. Porque o que ele necessita, eu não estou fazendo. Mas eu estou fazendo aquilo que eu quero. Isso é obra de caridade. Amor é diferente. Irmão Lauro, está precisando de alguém que o acompanhe lá no hospital? Ele necessita disso? Então eu vou e passo lá com ele. Isso é amor. Então vale a pena a gente destacar isso. Obra de caridade é uma coisa, amor é outra. Um outro exemplo. Você ama a sua família? Acredito que sim, né? E aí a sua família, ela também passa por uma necessidade. E aí? Você supre a necessidade da sua família ou você faz somente aquilo que você quer? Você supre a necessidade da sua família. Por quê? Porque você ama. Então, amor é fazermos aquilo que as pessoas necessitam. Obra de caridade é fazermos aquilo que queremos. Muito bem. Sabendo então dessa diferença, vamos aqui dar continuidade. Amor. Tem uma parábola na Bíblia, né, muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E essa parábola, ela vem, todos nós conhecemos, e ela vem nos trazendo ali algo muito interessante também. A gente conhece a história, né, um homem, né, Jesus, na verdade um intérprete da lei, se eu não me engano, ele queria provar, né, a Jesus. E disse, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu, bom, guarde os mandamentos. E aí, Jesus perguntou para ele, né? Guarde os mandamentos e Jesus perguntou qual eram os mandamentos, se ele conhecia. Ele falou, bom, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, muito bem, é isso. E aí ele então, tentando ali debater com Jesus, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, Jesus começa contando de que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi então, né, saqueado, roubaram ele e bateram nele, e deixaram ele lá no chão, né, machucado e sem os pertences dele. E aconteceu que veio, né, no mesmo caminho que esse homem, um sacerdote. E esse sacerdote, então, passou de largo, não tem nada a ver com isso, ele pensou, né? E deixou aquele homem lá. No mesmo caminho, depois que esse sacerdote, veio um levita. Jesus contando a parábola, esse levita também passou de largo e não atendeu ali a necessidade daquele homem. E no verso 31 de Lucas 10, que é aqui o texto que traz essa parábola, tem uma palavra-chave aqui que eu quero focar nela com vocês. Diz assim, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. O sacerdote, o levita, mas depois, logo em seguida, passou ali um samaritano. E esse samaritano, então, quando ele viu, automaticamente ele se compadeceu.
E Jesus, finalizando a parábola, pergunta para aquele intérprete da lei: quem foi o próximo daquele homem? E aí o intérprete da lei, muito conhecido, muito sábio, né, disse: bom, foi aquele que o ajudou. E Jesus simplesmente disse para ele: vai tu e fazes o mesmo. Casualmente. Por que eu quero focar nessa palavra? Às vezes as pessoas precisam de nós e elas precisam assim, a gente não está esperando, né? É casualmente, ou seja, sem esperar. Às vezes, sem esperar, as pessoas precisam de uma ajuda, de um apoio. E nós, assim como aquele homem que passou, diferente do sacerdote, né? Era um sacerdote, poxa, e do levita, ele foi e atendeu a necessidade daquele homem. E Jesus disse, então, esse foi quem amou de verdade. Infelizmente, nós somos assim. Fazemos o bem quando nos convém. O sacerdote, o levita, né? A gente pode imaginar, eles estavam indo para o templo. E aquilo lá não convinha para eles. Eu vou ajudar ele, eu vou ganhar o que com isso? Né? E nós também, né? Trazendo para os dias atuais, para os nossos dias hoje. A gente tem uma grande tendência de ajudar as pessoas, mas ajudar naquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, quem a gente quer. Não, fulano lá, eu fui com a cara dele, vou ajudar ele. Não, fulano lá, não vou ajudar não. Escolhemos a quem fazer. E como eu disse, não confundamos amor, né, com obra social. E não também escolhamos, né, aí um problema muito sério, o que vamos fazer. E agora a gente entra na segunda definição do amor ágape, né, aquele amor incondicional. E essa é a segunda definição, amor incondicional. Olha só que interessante. O padrão de amor do mundo. Você me deu, eu te dou. Você não me deu, eu não te dou. Você merece, eu te dou. Você não merece, eu não te dou. Esse é o padrão de amor do mundo. Mereceu, vai ganhar. Não merece, não ganha. Você me deu, me ajudou, eu te ajudo. Você não me ajudou, não te ajudo. Mas esse é um amor condicional. Então não é o amor ágape. Porque o amor ágape é um amor incondicional. E olha a diferença entre o padrão de amor do mundo e o padrão de amor da Bíblia. O padrão de amor da Bíblia é assim. A pessoa não tem nenhuma condição de merecimento, mas nós, mesmo assim, ajudamos e amamos. Um amor incondicional. A pessoa não tem condições nenhuma, é miserável, já negou muito pra gente, né? Não merece não merece. Vive aí uma vida errada e tá precisando? Tá, mas não merece. Mas independente disso, a gente vai e ajuda. Esse é o amor ágape, esse é o amor da Bíblia. Esse é o padrão que deve ser seguido por nós crentes, por nós cristãos. Por quê? Por que eu tenho que amar assim? É injusto, eu tenho que amar um amor justo. Bom, se quisermos sermos como o mundo, amamos de forma justa. Mas se não, amamos de forma injusta, de forma incondicional. Esse deve ser o nosso amor. Jesus nos amou dessa forma. Ele é o nosso exemplo de amor incondicional. E aí? Não vou fazer para o irmão porque, misericórdia, o irmão não merece, gente. E você e eu merecíamos o sacrifício e a morte de Jesus? Ele é o nosso grande exemplo de amor incondicional. Então, como cristãos, ou seja, seguidor de Cristo, precisamos amar também de forma incondicional. Sabe qual seria a cura instantânea para o nosso mundo? A gente vive num mundo muito complexo, né, de se viver. Um mundo egoísta, um mundo avarento, sem amor. Ou seja, a solução para o nosso mundo seria amor. Se o mundo tivesse amor, tudo se resolveria. Né? Tudo se resolveria. Eu sou ousado em dizer que nem de máscara aqui estaríamos, se o mundo tivesse amor. Porque se o mundo tivesse amor, ele não ia, né, aí
a gente fazer tanta coisa que, infelizmente, predestinou essa situação que a gente está vivendo de doença. Foi um mundo egoísta, né? Que não cuidou do planeta Terra, por exemplo. Então, o amor, ele é um remédio. O amor é a solução que todos nós precisamos, e o mundo também. Muito bem. Agora eu gostaria, né, que vocês pensassem comigo no seguinte, como se Jesus estivesse falando isso para mim e para você. A gente, com essa mentalidade de amar o próximo do jeito que a gente quer, de não amar o próximo de forma incondicional, de não vivermos o amor ágape. Aí Jesus diz assim: meu filho, você está estudando a Bíblia? Tô, sim. Estudo a Bíblia todos os dias. Primeira hora do dia, estou ali fielmente estudando a Bíblia. Já li, inclusive, ela mais de 10, 15, 20 vezes. Estou firme. Nossa, que benção. Está orando? Está orando muito? Nossa, Jesus, estou orando bastante. Meu joelho está todo calejado. Todo dia de manhã, meia hora, 1 hora aí, orando, antes daí das atividades do dia. Bom. Está jejuando muito? Nossa vida. Todo final de semana, sábado, domingo, estou de jejum. Estou magro, né? Estou magro de tanto fazer jejum. Está jejuando então? Estou jejuando todos os dias. Está vindo aos cultos? Domingo, quarta e sábado, direto estou vindo. Estou vindo aos cultos aí direto. Tá mesmo? Estou vindo aos cultos. Estudando a lição da escola sabatina? Está cumprindo lá? Está respondendo certinho? Estou com as dificuldades lá, mas estou estudando também. Gosto da lição da escola sabatina, comento no sábado. Estou estudando. Está sendo fiel no dízimo? Está devolvendo certinho, 10%? Estou, nossa, não falho, 10% certinho. Inclusive dou 50% de oferta ainda. O salário é meio a meio. Poxa, está fazendo tudo certo, tudo. E aí Jesus pergunta: está amando o seu próximo? Aí não estou amando o meu próximo. Já estou fazendo tudo isso aqui, estou estudando a Bíblia, orando, jejuando, vindo aos cultos, dando lição. Estou sendo fiel no dízimo. Mas o próximo é complicado, pessoal não dá não. Estou amando não. Bom, então não adianta. Nada disso adianta. Está descumprindo toda a lei. Porque o resumo da lei é o amor. O que implica manifestar esse mandamento? Amar o próximo é o cumprimento da lei. Quer uma prova? Gálatas, capítulo 5, versículo 14, você pode abrir a sua Bíblia. E lá diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. Vou repetir. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu cumpro toda a lei. Olha só. Quem diria que eu e você um dia conseguiríamos cumprir toda a lei, né? Pecadores e falhos como somos. Mas se amarmos o nosso próximo, segundo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 14, nós cumpriremos toda a lei. Romanos 13, 10 também vai dizer o seguinte, eu quero até aqui abrir a minha Bíblia também, Romanos capítulo 13, versículo 10. Deixa eu abrir aqui. Vejamos o que Paulo tem aqui a nos dizer. Romanos 13, versículo 10, eu abri aqui porque eu só coloquei o 10 aqui na folha e eu quero ler alguns anteriores aqui. E eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Olha, a princípio aqui a gente já vê que a gente não deve dever a ninguém, né? Devemos ser bons pagadores. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. O amor sim. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. E o 10. O amor não pratica o mal contra o próximo,
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Mas muito bem, surge uma outra pergunta. Como eu cumpro a lei amando o meu próximo? Como é que é essa história aí? Como é que funciona? Como eu cumpro a lei, né, amando o meu próximo? E para a gente responder, a gente precisa voltar lá nos 10 mandamentos, né? E a gente vai dividir aqui os mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos, que é amor a Deus, e os 6, amor ao próximo. Eu quero aqui somente mencionar do amor ao próximo. E a partir do versículo 12, lá em Êxodo 20, diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Como eu honro meu pai e minha mãe? Será que se eu amar o meu pai e minha mãe, eu vou desonrá-los? Sim, pode acontecer, né? Eu não estou aqui também querendo dizer que a gente é infalível na lei. A gente, infelizmente, dá uma escorregada aí às vezes. Mas se eu amo a minha mãe, eu vou honrá-la, né? Eu não vou desrespeitar a minha mãe. Por quê? Porque eu a amo. Pronto, já cumpri aqui uma lei. Segundo, não matarás. Tem como eu matar alguém que eu amo? Só se for um acidente, né? Se eu amo a pessoa, eu não vou matá-la. Não adulterarás. Adultério é o quê? Eu tenho uma esposa, né? E eu vou e fico com uma outra e automaticamente eu traio minha esposa. Mas como é que eu faço isso se eu amo a minha esposa, gente? É complicado, né? É difícil. Então o amor, ele nos protege, né? E se amamos a nossa esposa, se amamos, né, o nosso cônjuge, nós não adulteramos, simplesmente. E o outro mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou dizer mesmo falso testemunho contra ele. E o último: não cobiçarás a casa do teu próximo. Eu amo o meu amigo, amo lá o meu vizinho, né? Eu não vou cobiçar a casa dele, não vou cobiçar o carro, não vou cobiçar as condições financeiras dele. Pelo contrário, eu vou falar: Deus seja louvado, continue abençoando ele a cada dia mais. É trabalhador, merece, né? E que é o meu exemplo, né? Que eu possa um dia chegar. Cobicei? Não, eu amo ele, né? Reconheci a pessoa. Por quê? Porque eu amo. E tem mais. Além de nós cumprirmos a lei através do amor, nós também, através do amor, demonstramos ser discípulo de Cristo. E em João capítulo 13, versículo 34 e 35, João diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Olha esse outro verso que interessante. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amar o próximo é ser discípulo de Cristo. O amor é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. E é interessante porque Jesus disse que o amor ia diferenciar, né, os discípulos dele do mundo, né, das pessoas do mundo. Por quê? Porque se tiverdes amor uns aos outros. E eu trago novamente para os nossos dias atuais. Será que estamos sendo amor, demonstrando ser discípulos? Será que essa evidência está sendo clara na nossa vida? Estamos amando? Estamos sendo discípulos de Cristo? Aí você deve estar se perguntando: bom, e tal, mas os discípulos viviam com Jesus e tal. Sim, viviam, mas depois Jesus foi para o céu. E como? Depois disso viviam os discípulos. Abra sua Bíblia em Atos 2, 42 a 45. Eu vou abrir aqui também. Atos capítulo 2, 42 a 45. Vejamos aqui como viviam os discípulos. Diz assim: e perseveravam
na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Olha só, versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes. Eu fui, inclusive, pesquisar essa palavra unânimes, né? Eu tinha uma noção do que era e tal, mas eu achei muito interessante que a palavra unanimidade, eles tinham o mesmo propósito, né? Eles eram, ou seja, eles estavam em íntima comunhão. Eles não tinham divergências, né? Opiniões diferentes. Não, eu penso assim e tal. Não, unânimes eles eram no templo. Partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Outra palavra, singeleza. Simplicidade, né? Humildade, singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Olha só, vou repetir a parte final. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Através da união, da unanimidade deles, da singeleza que eles tinham, da comunhão entre eles, Deus foi aumentando os salvos entre eles. E aí uma outra pergunta que surge nesse contexto. E nós, como estamos vivendo? Eu tenho uma coisa em casa, né? Você tem uma coisa em casa, usada, não está usando. O irmão precisa. E se você e eu podemos dar, por que a gente vende? Qual a glória de ganhar dinheiro de um irmão pobre com uma coisa usada? Não tem muita lógica, né? E aí eu imagino Jesus olhando para nós, né? Falando, meu Deus, crente miserável. Vai se converter, filho? Bem claro o exemplo dos discípulos, né? Amor ágape, amor incondicional e comunhão, unanimidade, singeleza. E por que Jesus, por que eu citei Jesus? Porque só ele tem o direito de nos corrigir, né, e de cobrar da gente. Eu jamais posso aqui expor a minha opinião e puxar a orelha. Não, eu sempre falo, a mensagem é para mim. E por que Jesus pode? Porque Jesus, ele nos concedeu o amor dele, ágape. Ele nos concedeu amor, graça e perdão. E falando em perdão, amar o próximo também é perdão. Amar o próximo é perdoá-lo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vou abrir aqui também. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: Vou ler no verso 7 antes também. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. O que quer dizer esse verso? Um exemplo para aqui ilustrar o verso. O amor cobre multidões de pecados. Uma mulher ou um homem que é traído, por que ele perdoa? É uma multidão de pecados, né? É um pecado terrível. Mas por que ele perdoa? Porque ele ama, né? Então, às vezes, um irmão faz muita coisa contra nós, né? São pecados terríveis e não, aquele lá, ó, não dá para perdoar. Mas não dá por quê, irmão? Não dá porque é muito pecado, cara. Eu, né, perdoei uma vez, aí depois ele fez isso comigo.
E aí deu outra chance de novo. Mas é tanto pecado, muito pecado. Quanto? Qual a quantidade de pecado? Uma multidão de pecado, mas o amor cobre uma multidão de pecado. Não tem desculpa, né? Então o amor, ele também consiste em perdoar o próximo. E não tem ser humano na terra que possa ter te ofendido, que você negue a ele o direito de perdão. E tem mais, o amor, ele é a prova da verdadeira conversão. Se estamos realmente convertidos, uma das provas é o amor. E em 1 João capítulo 4, versículo 7, 8 e o versículo 20, a gente se depara com as seguintes palavras. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o versículo 20 diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pesado, né? Mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não, eu amo a Deus, sim, e tal, mas o seu irmão, você não vê Deus, né? Precisa da fé. É muito lógico, né? Muito lógico. Eu não consigo amar a Deus que eu não vejo e preciso de fé, se eu não consigo amar ao meu irmão que eu vejo e não preciso de fé. Amar o próximo é estar convertido. A verdadeira conversão e a prova de que eu sou um crente convertido é que eu amo o meu próximo. O amor é uma evidência poderosa do verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele ama. E assim como a gente viu na parábola do bom samaritano, Jesus ele contou aquela parábola e aquele intérprete da lei ali provando Jesus, e no final Jesus disse assim, e Jesus tinha perguntado a ele quem é o próximo e tal, e quem foi o próximo dele, Jesus terminou perguntando na parábola. E aí ele respondeu, aquele que ajudou a ele. E aí Jesus, vai e fazes tu o mesmo. E é também para nós hoje direcionado essa afirmação. Vai e fazes o mesmo. E como devemos fazer? Como devemos amar? 1 João capítulo 3, versículo 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha só. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Bem claro aqui. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É fácil falar, né? Mas não amemos de língua, nem de palavra, mas de fato e verdade. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática, que possamos ter ações que provem o nosso amor ao próximo, que estejamos ligados intimamente todos os dias com Deus, porque somente com Ele, que é amor, teremos condições de amar o nosso próximo. E que não nos esqueçamos que o amor ao próximo é o resumo da lei. E somente conseguiremos guardar a lei, inclusive seremos salvos, amando ao nosso próximo. E só conseguiremos amar ao nosso próximo se estivermos amando a Deus acima de todas as coisas. E nesses últimos versos a gente viu que o amor deve ser sacrificial, a gente precisa, se preciso, dar a vida pelo nosso irmão.
Assim como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar igualmente por nossos irmãos e não amarmos somente de palavras, não falarmos somente, mas agirmos e colocarmos em prática. Essa é a mensagem dessa noite. Que Deus nos ajude a vivermos aquilo que pregamos, aquilo que ouvimos e aquilo que falamos. Esse é o meu desejo, a minha oração nesta noite, em nome de Jesus.